Olá, crianças, tudo bem? Com vocês, espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Que vocês estejam bem de saúde, os familiares de vocês também. Antes de começar a lição, tá? Vamos falar com o Papai do Céu, tá certo, crianças? Ó Santo Deus e eterno bondoso Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que Tu nos concedeste, Senhor. Abençoa cada criança, derrama bênçãos insondáveis nos lares. Senhor, nos abençoa a Tia Gisele, ilumina, capacita, que ela fale, Senhor Deus, não segundo o coração dela, mas que o Senhor possa iluminá-la e capacitá-la. Abençoa os demais professores, fica conosco, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Crianças, abram a Bíblia de vocês, por favor, crianças, no Provérbios, tá? No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Provérbios 28, versículo 26. Vamos lá o que esse texto vem a dizer para nós. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Tá? Então esse versículo, crianças, é que a gente não deve confiar, tá? Em nosso coração, né? Nosso coração ele é enganoso, tá? Então que a gente possa confiar, possa pedir a Deus sabedoria. Ok? A lição de hoje vai ser sobre, crianças, a beleza da simplicidade. A beleza da simplicidade. Ok, crianças? Então vamos lá para a história. A historinha de hoje, criança, vai ser justamente sobre Esté. Não sei se vocês já ouviram falar na Bíblia sobre Esté, tá? Então vamos lá. A historinha hoje é longa, criança, preste atenção, porque a lição tem muito detalhe, mas que vocês prestem bastante atenção, tá? Que vocês possam compreender a lição de hoje e possam repassar para outras crianças, para os pais de vocês sobre a historinha também, crianças, que vocês aprenderam hoje, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver hoje, crianças, sobre, como tia disse, né? Sobre Esté. Quem era a criança? Esté. Vou mostrar Esté para vocês aqui na foto. Essa aqui, criança. Essa aqui era Esté, tá? Esté. Beleza? E aqui era o primo dela, chamado Mardoqueu. Esté, Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Era o primo de Esté. Esté, ela era uma judia, crianças, tá? Ela era descendente da tribo de Judá, provavelmente da terra estrangeira, tá? Esté, ela era um órfão. Não sei se vocês sabem o que é ser órfão, crianças. Muitas vezes nossos pais morrem, tá? E a pessoa fica órfã, ou porque não foi criado, né, pelos pais, tá? Então a pessoa se torna órfã. Então, quem ficou responsável por Esté? Quem ficou responsável por Esté, criança? Foi justamente o primo de Esté. Como era o nome dele? Mardoqueu. Mardoqueu era o primo mais velho de Esté. Então, ele tratava Esté como se fosse filha dele. Ele não tinha essa distinção, essa preferência, tá? Então, ele cuidou. Mardoqueu adotou Esté, tá? Então, gente, Mardoqueu, ele possui um cargo no governo, tá? No governo persa, ok, crianças? Do rei chamado Xerxes, ou Assuero, tá? Então, ele era um servo no palácio, tá? O Mardoqueu, que era o primo de Esté, ok? O rei, crianças, que era chamado Xerxes, tá? Ele era casado com a rainha. O nome da rainha era chamada Vaste. O rei Assuero era casado com a rainha chamada Vaste, tá? Essa Vaste era uma mulher muito bonita, muito formosa, tá? O rei resolveu fazer, gente, um banquete. Com certeza ele queria que a esposa dele comparecesse. Só que nesse dia, crianças, Vaste não compareceu, crianças. Que decepção para o rei Xerxes, o rei Assuero, tá? Então ele ficou bastante, criança, bastante furioso mesmo. Então ele resolveu se reunir com alguns conselheiros. Que decisão? Que decisão ele iria tomar? Então ali
ficou decidido que ele, a partir daquele dia em diante, pelo fato de Vashti ter desobedecido, ele não iria mais ver Vashti, que era a esposa dele, que é a esposa dele mais pessoalmente, tá? Ele não queria mais ver Vashti. Então ele se reuniu com os conselheiros e mandou, tá? Eles ver outras mulheres, porque naquela época, como não era totalmente diferente como é hoje, né? Hoje o homem é casado somente com uma mulher. Naquela época não tinha isso, o homem poderia ter várias mulheres, tá? Então, foi justamente, tá? Foi a partir dali que ficou decidido que o rei iria escolher outras mulheres, tá? E uma pessoa, tá, ficou responsável, tá, de escolher, de formar o harém real, escolher essas mulheres. É Hegai, tá? Ou Agai, né? Essa pessoa ficou, que é chamado Agai, ficou responsável pelo harém, o harém real, tá? De escolher as mulheres para que fosse apresentada ao rei. Logo quando Agai viu Esther, estava entre as mulheres também mais bonitas, ele de cara escolheu Esther, tá? Tanto Esther como outras também, no harém dele, tá? No harém real. Então elas passaram por todo um processo de beleza, né? Então demorou um tempinho aí para poder ser apresentada ao rei, né? Logo chegou, com certeza, esse dia de apresentar ao rei e a rainha, quem era Esther, que era uma pessoa órfã, né, que não tinha perspectiva de nada, né? Mas Deus a abençoou e honrou Esther. Tá? Ela se tornou, gente, rainha. Vê como Deus, tá? No tempo dele, na hora certa, ele exalta. Isso não para nossa glória, porque a glória, Deus não divide a glória dele com ninguém, mas para a honra e glória em nome de Jesus, né? Esté se tornou rainha, uma mulher que era comum, mas Deus a honrou no tempo certo. Deus a honrou, criança, honrou Esté, e a rainha se tornou a rainha Esté. Então ela começou a ter um cargo importantíssimo lá, né, no palácio. Ela se tornou rainha. Deus tinha um propósito, crianças, com certeza na vida de Esther, assim como tem nas nossas vidas. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de alguns processos, o porquê de algumas coisas que nós passamos, mas Deus tem um processo nas nossas vidas. E no tempo certo Deus vai nos exaltar, vai nos abençoar, que nós possamos confiar que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Assim como foi na vida da rainha Esther. Então Deus tinha um propósito ali, tá, na vida de Esther. Ok? Ó, aqui a rainha. Agora sim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Rainha Esther, toda bela, linda e formosa, tá? Então vamos lá pra historinha. A historinha, gente, é longa, tá? Mas que vocês prestem atenção, ok? Então Deus abençoou, né, a Esther, que se tornou a rainha. Deus deu um cargo importantíssimo, tá, na vida de Esther. Como tia havia falado, Mardoqueu, ele trabalhava onde, crianças? No palácio. Então, quando ele estava lá, o Mardoqueu trabalhando ali no palácio, ele escutou, tá, alguns guardas tramando contra o rei, tá? Então ele começou a investigar e começou, crianças, a ali fazer com que nada de mal acontecesse ao rei. Ele salvou a vida do rei, né? Aqueles guardas que queriam matar o rei, estavam planejando matar o rei, graças a Mardoqueu, né? Esses guardas foram castigados, tá? Porque eles estavam planejando a morte do rei. Então, a partir daquele dia em diante, o rei ordenou que tudo teria que ser sido registrado no livro. Tudo que acontecia no palácio teria que ser sido, tá, registrado ali naquele livro, ok? Aí vamos lá, crianças. Amã,
tá, que era chamado primeiro-ministro. Ele possuía, Amã possuía um cargo importantíssimo, era o primeiro-ministro. Só que ele não gostava, crianças, não gostava de quem? Do servo chamado Mardoqueu, que era o primo de Esté, tá? Por quê? Porque ele tinha tanta raiva, porque Mardoqueu, que era um servo, não se colocou, né, perante, serviu perante e honrou, né, esse Ramã, tá? Então ele ficou com raiva por conta disso, também porque Mardoqueu ele era judeu. Então o primeiro-ministro Amã, ele tinha raiva de Mardoqueu, porque ele era o que, gente? Judeu, tá? Então, sabe o que Amã fez, crianças? Amã fez que o rei, tá, assinasse um decreto autorizando a morte de todos os judeus da Pérsia. Meu Deus, que agora, criança, o que fazer? Então, esse primeiro-ministro Amã, ele era uma pessoa ruim, hein? Ele fez com que o rei assinasse, crianças, um decreto que todos os judeus do Pérsia, eles fossem o quê? Mortos, tá? Então, Mardoqueu ficou sabendo e ficou muito triste, crianças. Então, ele saiu dali do palácio com o coração angustiado, chorando, tá? E também a rainha ficou sabendo, né? Com certeza. E a rainha também era judeia, tá? Aquilo que Amã fez, aquele decreto que fez com que o rei assinasse, também afetaria, tá? Afetaria a rainha também, crianças. Não só Mardoqueu, né? Mas toda a descendência, que era judeia, né? Então, e agora, né? O que fazer? O que a rainha tem uma função importantíssima ali, porque agora ela estava ali no palácio. Olha os planos de Deus, que muitas vezes a gente não entende, tá? Então, Mardoqueu falou com Esté, tá? E a Esté, ela teria que tomar uma decisão, o que fazer, tá? Então, a Esté, tá? Ela ficou pensativa, ok? Porque, gente, naquela época, tá? Nem todo mundo, não era assim, simplesmente eu chegava assim e falava com o rei. Não é tão simples assim não, tá? Tinha todo um processo para que chegasse para falar com o rei, tá? Então existia, crianças, uma lei que ninguém poderia entrar sem licença, sem uma autorização, porque seria morto, tá? Então, o que foi que aconteceu? A rainha Estela teria uma decisão difícil, o que ela iria fazer, tá? Então, ela mandou falar para Mardoqueu, que era o primo dela, para que fizesse o seguinte, crianças, que reunisse todos os judeus da cidade e mandou todos enjoarem, todos orar. Alguém sabe o que é jejuar aí, crianças? Jejuar, a gente tem passar um período, tá? Ou até um dia todo, tá? Alguns dias, sem se alimentar, tá? Então, ela é jejuar e orar. Então, ela mandou, tá? Mandou falar através do Mardoqueu para falar o povo judeu, que todos eles se reunissem, orassem, jejuassem, como tia falou que é jejuar para vocês, tá? E também ela iria jejuar, não só a rainha Esté iria jejuar, mas também, tá? Os empregados da rainha Esté, todos eles iriam, tá? Jejuar, orar, para poder falar com o rei, tá, crianças? Então, depois desse período que ela iria passar de jejuando, orando, para que Deus pudesse, tá, dar orientação, o que ela fazer, tá? Porque era uma coisa difícil, como existia uma lei que não poderia ninguém chegar, tá, na presença do rei, porque seria morto, inclusive a própria rainha,
Tá? Ela não simplesmente só porque ela era esposa também do rei Xerxes, o Assuero, ela poderia chegar simplesmente e falar e pedir em favor do seu povo. E ela também, né? Porque ela era judia, tá? Então eles fizeram isso. Aí depois disso, tá? Que ela iria falar com o rei. Então a rainha, gente, ela fez um banquete e mandou chamar o rei. E também não só mandou chamar o rei, mas Amã. Quem é que lembra de Amã? Que era o primeiro-ministro que fez com que o rei assinasse aquele decreto de matar os judeus, o povo persas. Ela também convidou ele, tá? Então, quando foi um dia antes, criança, do período, tá? Do banquete, tá? O rei estava assim com insônia. Todo mundo sabe que é insônia, né? Que ele estava sem sono, tá? Então ele mandou pegar o livro e o rei ordenou que lesse aquele livro. Lembra que tia, no início da historinha, a tia disse que tudo que acontecia no palácio teria que estar escrito no livro? Inclusive aquele fato que tia disse em relação aos guardas, 2 guardas que estavam planejando a morte do rei, que graças a Mardoqueu, o servo dele, isso não aconteceu. Ali ficou registrado. E minha gente, e olha que justamente o servo leu para o rei. Justamente leu aquela parte, crianças, que coisa, que bênção. Leu justamente aquela parte em que Mardoqueu salvou a vida do rei. Meu Deus, que bênção, que coisa maravilhosa. Como Deus tem os seus planos certos, né? E nada do plano dele é frustrado, né? Então, o servo leu justamente sobre aquela parte da morte, que seria, né, que os guardas estavam planejando a morte, que Mardoqueu, graças a Deus, salvou ter a vida do rei. Então, após isso, crianças, pela manhã o rei perguntou a Amã: o que eu posso fazer para homenagear um homem? Então, Amã disse tudo o que era para fazer para homenagear, tá? A uma pessoa. E Amã, que era o primeiro-ministro, viu tudo, crianças, viu tudo, aquele Mardoqueu sendo honrado, sendo abençoado. Deus honrou a vida de Mardoqueu, um simples servo, né? Um simples servo, mas Deus honrou a Mardoqueu. E Amã ficou com raiva, com ódio, né? Com raiva mesmo, com ódio, né? Ele ficou envergonhado ali naquele momento ali. Ó. Quem ele imaginaria que seria Mardoqueu, que seria homenageado, honrado, que Deus honra. Deus honra, criança, Deus honra, no tempo certo, os servos de Deus. Muitas vezes passamos por aflições, por angústia, por perseguição no trabalho, perseguição em casa, em qualquer área, nós passamos por perseguição, mas no momento certo, na hora certa, Deus honrou, né? E Deus abençoou a vida de Mardoqueu e ele foi homenageado, e Amã, com todo o ódio, ficou envergonhado. Lembra do banquete que a rainha mandou fazer, né? No banquete, crianças, no banquete a rainha Esté pediu, tá, ao rei que salvasse seu povo. E ela era judeia, tá? Então, isso foi concedido, crianças. E Amã, lembra de Amã? Ele foi condenado, crianças, foi condenado à morte. Tá vendo? O bem sempre vence, crianças. Né? Por mais que, né, a gente pensa, né? Aquela pessoa faz tanta coisa ruim conosco, né? Nós não devemos desejar mal a ninguém, né? Mas, porque a gente tem que entregar tudo na mão de Deus, tá, criança? Então, Amã, que tinha mandado o rei assinar aquele decreto, ele foi condenado à morte, ele viu Mardoqueu sendo honrado, o povo de Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus porque Deus colocou a rainha Esté ali naquele palácio com propósito. Deus tinha um propósito na vida da rainha. E foi através disso, desse propósito que Deus tinha na vida da rainha Esté, né, que Deus salvou, né, o povo judeu. Tá? Então o rei, gente, o rei fez um novo decreto. Tá? Os judeus, no dia marcado, se tivesse alguma coisa, né, que fosse os judeus
tivesse alguma coisa, cometesse alguma coisa, ele devia, naquela época matava logo, né? Mas o rei fez uma nova lei, tá? Os judeus no dia marcado para eles morrerem teriam direito a se defender, porque não tinham direito, né? Se defender, simplesmente matava, né? Então o rei fez outro decreto e que eles podiam se defender. Ok, criança? Então essa foi a historinha de hoje para vocês. Foi uma história longa, mas uma história bonita da rainha Esther. Espero que todos vocês tenham entendido essa história, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que o Senhor possa derramar muitas bênçãos na vida de vocês. E até a próxima aula, crianças. Que vocês meditem nessa lição.